O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Bacon, linguiça, salsicha, presunto. Os alimentos produzidos com carne de porco fazem parte da rotina alimentar do brasileiro e até do prato mais típico do nosso país, a feijoada. O Brasil é o quarto maior produtor e exportador mundial de carne suína. O estado do Paraná tem a maior população de porcos do país, com mais de 6 milhões de animais. Cada porco produz por dia 5 quilos de fezes. Uma fêmea com seus filhotes chega à marca de 25 quilos diários. Um problema para o produtor e uma oportunidade. Muitos passaram a transformar esse resíduo em energia, em biogás. O problema é que o biogás produzido a partir dos dejetos dos porcos tem qualidade ruim por conta do excesso de gás carbônico e de ácido sulfídrico. Os pesquisadores do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável da UFPR, o NPDEAS, desenvolveram um método e criaram um fotobioreator para produzir biogás de alta pureza. E o segredo é impossível de ser visto a olho nu. São as microalgas. O Ciência de hoje vai mostrar a pesquisa de mestrado do Bruno, orientada pelo professor André, que pode revolucionar a produção de biogás a partir de dejetos de porco pelo uso de fotobioreatores. As microalgas são organismos unicelulares muito antigos, presentes em todos os biomas. Elas estão presentes na água do mar, na água doce, na água salobra, no ar, junto com líquens, presente em todos os lugares. E elas são muito importantes porque elas fazem a produção são a produção primária nos oceanos, que alimentam o fitoplâncton e que mantém a produção de alimentos nos mares. As microalgas fazem a fotossíntese para viver. Isso quer dizer que durante o dia elas sequestram o gás carbônico do ambiente e devolvem o oxigênio. É a mesma habilidade de plantas como as árvores, mas a diferença é que as microalgas realizam este processo com eficiência superior. Elas são responsáveis por grande parte do oxigênio que respiramos. Como elas fazem fotossíntese numa taxa muito maior que qualquer planta, então elas têm um rápido crescimento e a fotossíntese leva a microalga a precisar de muito CO2. Então elas fixam grande quantidade de CO2, ajudam a mitigar o efeito do CO2, o efeito estufa provocado pelo CO2 e leva à formação da microalga, da biomassa que é utilizada nas pesquisas. Os cientistas estimam que existam mais de 300 mil espécies de microalgas no mundo. Elas são responsáveis pela produção primária de alimentos no oceano, o que faz delas a base da cadeia alimentar nestes ambientes. As microalgas, elas são organismos muito importantes para a manutenção da vida no nosso planeta, né, já que elas fazem todo esse processo de reciclagem de nutrientes, elas fazem essa transformação da matéria no meio ambiente. Então, elas têm um papel muito importante na cadeia de toda a vida do nosso planeta.
As microalgas também são importantes para a alimentação humana. Vários povos, várias tribos já usavam de forma milenar as microalgas como fonte de nutrientes. Elas apresentam alta concentração de proteínas, de antioxidantes, de lipídios de alto valor biológico. E hoje no mundo existem 4 principais microalgas que são comercializadas em larga escala, que são a Dunaliella salina, a Haematococcus pluvialis, a clorella e a spirulina. Todas estas características fazem das microalgas seres muito especiais. Os pesquisadores do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável da UFPR estudam estes organismos há quase 10 anos. O objetivo é usar as microalgas na produção de energia sustentável, no tratamento de emissões e de efluentes, como o esgoto, e no processo de tratamento de resíduos sólidos. Então, é uma tecnologia ambientalmente adequada que vai de encontro com os anseios dos países hoje de políticas públicas, pensando uma fonte renovável de energia que não agrida o ambiente, que preserve a qualidade de vida do nosso cidadão e mantenha as condições do planeta para as gerações futuras. As microalgas, nesse processo de produção, elas podem ainda ajudar a tratar muito o ambiente, já que elas fixam o CO2 que está presente na atmosfera, já que elas tratam esgoto durante o processo e elas podem, inclusive, coexistir junto com sistemas de queima, né? Hoje, a indústria precisa queimar materiais para produzir energia, produzir calor. As microalgas elas podem estar ao lado desses equipamentos, fixando a emissão, melhorando a qualidade do ar nos grandes centros urbanos e fornecendo um combustível renovável com as mesmas características do combustível de soja, do sebo e assim por diante. Em 2008, o objetivo inicial era produzir biodiesel a partir delas, para gerar energia elétrica ao prédio do núcleo. Mas os cientistas perceberam mais potencial. A gente percebeu também que as microalgas tinham grande necessidade por nitrogênio e fósforo, né? Tradicionalmente usavam-se meios de cultivo nos quais a gente colocava substâncias químicas para repor essas necessidades metabólicas da microalga. Mas a gente começou a identificar uma oportunidade de usar as microalgas para tratar esgotos e efluente. Por quê? Esgoto e efluente têm uma grande quantidade de nitrogênio e fósforo. A partir daí, então, as nossas pesquisas têm esse viés de bioenergia, produzir biomassa para biocombustível, produzir produtos de alto valor tecnológico e fazer tratamento ambiental. Outro diferencial é que os pesquisadores do NPDES dominam a tecnologia de produção de microalgas usando o ar atmosférico. A microalga é ávida por CO2 e quanto mais CO2 eu der, claro, eu vou produzir mais biomassa. Então, naquele momento, a gente estava procurando uma alternativa para aumentar a produtividade de microalga. O NPDES também produz biogás a partir deste biodigestor que usa dejetos de suínos. O biogás é uma fonte importante e renovável de energia e pode ser usado para gerar eletricidade ou mesmo calor. O biogás é um gás que pode ser explorado energeticamente também, tanto para produzir eletricidade quanto para queima, para calor. E a presença do CO2 no biogás diminui o poder calorífico, né? Então, a gente tinha essa produção de biogás no nosso prédio e tínhamos as microalgas. Bem, foi simplesmente olhar para os dois lados e somar essas duas características. O Bruno iniciou a pesquisa de mestrado para tentar resolver 2 problemas. O primeiro, criar uma forma de produzir mais biomassa de algas, aumentando, por exemplo, a quantidade de biodiesel a ser produzido por elas. Segundo, desenvolver um método para purificar o biogás produzido a partir dos dejetos de suínos. E neste processo, o Bruno ainda usaria efluentes de esgoto e da agroindústria que deveriam ser tratados. Então nós desenvolvemos um equipamento no qual a microalga tira o CO2 presente do biogás, eu consigo produzir mais biomassa de microalga e eu tenho o biogás purificado com alto poder calorífico, 95%, 96% igual o gás natural. Como nessa mesma época a gente estava fazendo pesquisas com tratamento de esgoto sanitário,
efluente de biodigestor bovino e efluente de biodigestor suíno, a gente aproveitou esse gás, esse drive que o Bruno tem de enfrentar desafios, e a gente fez isso também junto no trabalho dele. Então a gente testou esse equipamento novo que nós construímos e patenteamos, né, um biodigestor Airlift modular, no qual a gente faz a purificação do biogás e faz também o tratamento da água, do esgoto e do efluente agroindustrial. No próximo bloco, vamos entender como ele e o professor André atingiram os objetivos. O mundo está investindo em energias renováveis. Em 2015, o gasto total mundial com energias verdes aumentou 5% em relação a 2014. O Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável da UFPR, o NP10, pesquisa desde 2008 estas alternativas. Existe uma demanda enorme no mundo por energia, né, por fontes renováveis e ambientalmente adequadas. O Brasil hoje está no B8, usa o biodiesel B8, né, ou seja, eu tenho 8% de biodiesel e o restante é petrodiesel, né, e isso ajudou muito a redução, por exemplo, de enxofre nos grandes centros urbanos, já que o biodiesel é um produto que não contém enxofre, né? E é de fontes renováveis. O Brasil produz o biodiesel principalmente a partir da soja e do sebo, né? Em torno de 70% a 80% soja. É um combustível renovável, mas sempre existe uma crítica ao uso de alimento para a produção de energia. Eu estou usando terras agriculturáveis, eu estou usando água boa para irrigação para produzir um material que vai virar combustível. Um dos trabalhos do grupo é aplicar as microalgas para a produção de biodiesel. O diferencial deste combustível é que ele não usa terras de agricultura para ser produzido, como acontece com o biodiesel de soja e com o etanol. As nossas pesquisas se voltaram para as microalgas porque elas não competem com a alimentação. As microalgas elas não têm sazonalidade, não dependem de safra, elas podem ser produzidas em qualquer local. Como nós trabalhamos com a tecnologia de fotobioreatores e reatores fechados, nós podemos produzir alga em qualquer local, usando uma água degradada. Também as nossas tecnologias se voltaram ao uso de uma água de baixíssima qualidade, né? E para desenvolver um combustível renovável a partir das microalgas. Hoje, o Ciência apresenta uma das pesquisas do NP10, que usou microalgas para purificar o biogás produzido a partir de dejetos de porcos. Então, existem várias formas de se tratar os efluentes, os dejetos e os resíduos que existem no nosso planeta. Uma dessas formas é o tratamento através da biodigestão, onde você usa um sistema anaeróbio, onde você tem um reator e esse resíduo ele entra dentro desse reator. Sem a presença de oxigênio, organismos, que são as bactérias, vão fazer a degradação desse resíduo. A partir desse processo metabólico dessas bactérias, elas fazem a degradação dessa matéria e um produto dessa degradação é o biogás. Então, o biogás ele tem um alto poder calorífico, então ele pode ser utilizado como uma fonte de energia. Porém, nesse processo de degradação dessa matéria, existe a produção tanto do metano quanto do CO2. O que nos interessa do ponto de vista energético é o metano, e o CO2 ele acaba sendo um produto que contamina, no caso, o biogás.
Então, a partir disso que a gente visualizou a possibilidade da utilização das microalgas para a fixação desse carbono, desse dióxido de carbono, já que elas têm uma necessidade muito grande desse elemento. Além de testar a capacidade das microalgas para melhorar a qualidade do biogás, o Bruno também pesquisou a habilidade delas para tratar efluentes de esgoto e da produção de bovinos e de suínos. Estes materiais contêm nutrientes importantes para as microalgas, como o nitrogênio e o fósforo. Ao retirá-los, elas acabam limpando a água. E nesse momento a gente já verificou que as microalgas poderiam tratar esses efluentes, né, tanto dejeto suíno, bovino quanto esgoto sanitário, e através da utilização desses efluentes a gente conseguiu uma geração de biomassa superior aos meios químicos, né, ao meio padrão. O primeiro passo foi desenvolver este equipamento patenteado com o nome de biodigestor Airlift Modular. Dentro dos tubos transparentes estão as microalgas que são capazes de capturar o CO2 presente no biogás, purificando-o. Então hoje o nosso grupo de pesquisa tem um pátio industrial onde nós construímos 5 fotobioreatores. Cada equipamento tem 8 metros de altura e 3,5 quilômetros de tubos transparentes em cada um deles. Dentro desses equipamentos circula o líquido com as microalgas que fazem a fotossíntese e a gente produz a biomassa de microalgas, trata esgoto, trata efluentes agroindustriais e a gente já está tentando produzir a microalga em quantidade. O Bruno usou uma alga nativa de Curitiba nos experimentos. Hoje, no nosso grupo de pesquisa, nós trabalhamos com uma alga aqui de Curitiba chamada Acutodesmus obliquus, uma alga nativa da cidade de Curitiba, acostumada às condições climáticas, e esse organismo está sendo usado já há bastante tempo pelo UNP-Ideias para o desenvolvimento das nossas tecnologias. Durante os testes, o Bruno avaliou o desenvolvimento das microalgas e comparou com o crescimento em meio químico, com o crescimento com esgoto, com dejetos de porcos e com dejetos de bois. Todos os resultados foram positivos, pois além de tratar a água poluída pelos dejetos, as microalgas ainda cresceram mais. Então verificamos que utilizando o efluente suíno e a injeção de biogás nos cultivos, a gente chegou a ter resultados de 2 a 3 vezes mais expressivos do que quando utilizando apenas o ar atmosférico, no caso, como fonte de carbono para as microalgas. No final eu tenho a biomassa de microalga que eu vou usar nos processos e eu tenho água tratada. Nós analisamos essa água e ela se enquadra no CONAMA classe 3, ou seja, é uma água que pode ser usada para dessedentação de animal. Há redução de mais de 90% a 95% de nitrogênio, fósforo e outros parâmetros. O material que entra turvo, que entra poluente, ele sai transparente, quase cristalino. O equipamento também foi eficiente na purificação do biogás. Antes de passar pelos tubos, havia entre 30% e 40% de CO2 em meio ao metano. Depois do processo, foi possível obter biogás com teores de metano acima de 95%, ou seja, um biogás de alta qualidade e com alto poder calorífico. O CO2 ele tem como principal limitador da utilização do biogás a questão tanto de redução do poder calorífico desse gás, né? Então, se a gente retirar essa porcentagem do CO2 presente no biogás, a gente aumenta o poder calorífico, o poder energético desse gás. E também questões de armazenamento, questões de transporte desse gás. Então, se a gente consegue retirar essa porcentagem do CO2, melhora também a eficiência de transporte e armazenagem desse gás. A dissertação de mestrado do Bruno ficou em segundo lugar no Prêmio Sanepar de Tecnologias Sustentáveis. Foi uma surpresa muito grande e fiquei muito feliz em ser reconhecido e ter a oportunidade de receber
esse prêmio da Sanepar, né, que é um órgão que vem ao longo do tempo também incentivando e promovendo a pesquisa, né, dentro no âmbito estadual e também no âmbito nacional. E o método desenvolvido pelo Bruno e pelo professor André já pode ser usado pela indústria e também pelos produtores de biogás. O principal desafio do nosso grupo de pesquisa no momento é encontrar parceiros na indústria, tá, na iniciativa privada, para financiar as nossas pesquisas. Hoje, nós temos contratos com 2 empresas, a empresa Nilco Metalurgia de Pinhais e a PSA Peugeot, né? E os trabalhos relacionados à produção de biodiesel de microalgas. Mas o nosso potencial é muito maior, né? Nós buscamos empresas que queiram desenvolver tecnologia ambientalmente adequada. De repente, a resposta para a indústria já está pronta no nosso grupo de pesquisa. A pesquisa do André é apenas uma das que são realizadas no NP10. Todas buscam formas de produzir energia sustentável, renovável e alternativas ecológicas para o desenvolvimento. Essa tecnologia já pode ser aplicada diretamente no mercado, na indústria, para fazer fixação de CO2 e tratamento de emissões. As microalgas são organismos versáteis de rápido crescimento que precisam de CO2 para o seu metabolismo. Então, a gente domina essa tecnologia de construir equipamentos em escala de engenharia para tratar emissões.